comunicado público, então eu vou, devido à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, a gente vai omitir os dados sensíveis, que é os dados pessoais, né? Notificante. Marcos, que sou eu, morador do apartamento X, da Torre Genipabu, presidente da comissão de moradores do condomínio Borges Landeiro Tropicali, CNPJ da comissão 60.510.267 mil contra 50. Notificados: a administração do condomínio residencial Dunas, a senhora síndica e o departamento jurídico do residencial Dunas. Qual que é o assunto que a gente abordou, tá? Irregularidades no edital de convocação e na portaria número 001/2025, afronta ao direito condominial, ao devido processo assemblear e à decisão judicial. Na qualidade de morador e condômino adimplente do residencial Borges Landeiro Tropicali, Torre Genipabu, bem como presidente da comissão de moradores, CMCT, vimos por meio desta notificar formalmente a administração e o departamento jurídico do condomínio residencial Dunas, tendo em vista as graves irregularidades e nulidades constatadas no edital de convocação datada de 17/10/2025 e na portaria 001/2025, ambos assinados pela senhora síndica, que é responsável juridicamente pelo condomínio, tá? Após análise técnica e jurídica, restou evidente que tais instrumentos violam direitos condominiais dos condôminos, afrontam decisões judiciais com trânsito em julgado e configuram abuso de poder administrativo no âmbito condominial. Das exigências ilegais e do cerceamento ao direito de participação. A portaria número 001/2025 institui requisitos abusivos para o registro de candidatura, entre elas certidão negativa de órgãos de proteção de créditos, SPC Serasa. Isso é inconstitucional, tá, galera? Detalhe, isso aqui está sendo aplicado em todas as partes aqui do condomínio, tá? Certidão de antecedentes criminais, comprovação de escolaridade de nível superior, não importa, não tinha que exigir nenhuma comprovação de escolaridade, tá? Nem nível superior e nem de primeiro grau, segundo grau. Ausências de protesto, formação obrigatória de chapa e homologação de candidatura para a própria administração e seu jurídico. Essas exigências não encontram amparo em qualquer norma legal. O artigo 1347 do Código Civil confere à Assembleia de Condôminos o direito de escolher o síndico, sem restrições subjetivas, além da prevista na Convenção. O artigo 1335, inciso 3º do mesmo diploma, assegura a todos os condôminos o direito de votar e ser votado nas deliberações assembleares, desde que estejam quites com suas obrigações condominiais. Eu queria fazer só uma reparação nesse detalhe aqui, nesse ponto. Para você se candidatar a qualquer cargo administrativo de qualquer condomínio, segundo o Código Civil e Convenção, que é a base das nossas leis, que está acima, na hierarquia, acima desses regimes internos, para você se candidatar a síndico, basta que você seja, condômino ou não, maior de 18 anos e que suas responsabilidades condominiais estejam em dias. Então eu já queria fazer um apelo a todos os moradores aqui do condomínio do residencial Dunas. Se você se encaixa nesse perfil, se o seu apartamento ele está em dias, você é dono do apartamento ou não, ok? Se você é condômino ou não, e se você é maior de 18 anos, você tem direito de se candidatar. Vá lá, se candidate a síndico, ou subsíndico, ou conselheiro, e de forma alguma vocês poderão ter as suas candidaturas negadas, tá bom? Aqui vocês estão protegidos. Caso vocês não consigam, tenham qualquer negativa, peça para registrar o motivo e venha falar conosco que a gente vai orientar vocês o que fazer. Mas eu acredito que pelo bom senso do jurídico, segundo as longas conversas que tivemos com a síndica, eu acredito que não vai haver nenhum impedimento. Tá? Então fica aqui já o convite, o apelo para quem quiser se candidatar, se achar apto, tiver competência, é bem-vindo, porque sou totalmente, abomino totalmente chapa única. De forma alguma tem que ir chapa única.
Tem que haver concorrência sim. E que vença o melhor, que vença o mais competente. Posição de requisitos não previsto em lei configura restrição ilícita de direito político condominial, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Eu vou ler aqui porque está bem resumido, tá? Que são jurisprudências, tá? Eu acho que eu peguei aqui duas jurisprudências que vale a pena, uma jurisprudência só que vale a pena a gente tratar aqui. As exigências de critérios não previstas em lei ou convocação para exercício de direitos assembleares configura nulidade no ato da violação ao princípio da legalidade. STJ 1531.780, SP, relator e ministro Nancy Andrighi, terceira turma, julgada em 17/10/2017. Ademais, a condicionar o direito de candidatura à comprovação de nível superior afronta diretamente o princípio da isonomia do artigo 5º da Constituição Federal. Por isso que eu digo que é inconstitucional, tá? E o princípio da razoabilidade na medida em que cria distinção arbitrária entre condôminos sem qualquer finalidade pública legítima. Bom, na mesma notificação eu falei sobre a nulidade absoluta da portaria 001/2025. Eu concordo com a portaria que seja uma coisa de extrema urgência, ela lança a portaria, coloca nos elevadores, mas imediatamente essa portaria ela tem que fazer parte do regimento interno. De novo, por sua vez, essa portaria jamais poderá ela ter autonomia para tratar de nenhum assunto da hierarquia jurídica que seja de convenção ou que seja muito menos de Código Civil ou de Constituição Federal. Então vocês entenderam o que foi feito aqui nesse condomínio? Em 2014, de forma arbitrária, fizeram uma portaria que até então não tinha validade nenhuma, era só uma portaria para organizar uma eleição, um rito condominial sem chamar um mínimo de assembleia. O que aconteceu aqui no Dunas? 15 pessoas pegou e tornou essa portaria em 2017. Nem era a síndica que estava aqui, pelo que eu entendi. Mas em 2017, 15 pessoas apenas transformaram essa portaria em regime interno, ok? O que aconteceu então, na verdade? Aqui já houve uma discrepância. Eu precisaria de 2/3 de pessoas para fazer essa operação. Eu precisaria de pelo menos, primeiro, esse tipo de assunto não poderia ser tratado apenas no Dunas, ele deveria ser tratado de forma geral. Então eu teria que chamar 1.273 moradores para fazer uma alteração de tal importância da nossa convenção. Mesmo se eu conseguir fazer uma assembleia dessa, chamar 1.273 pessoas condôminas em dias com as suas obrigações condominiais para uma votação extraordinária, jamais eu poderia criar nenhuma regra nova que infrinja a outra base jurídica, a Constituição Federal, aliás, na sequência, Código Civil Brasileiro e Constituição Federal. O máximo eu poderia alterar o tema, alterar a redação de forma que não infrinja a base jurídica. Eu bato sempre nessa tecla. E assim, é importante frisar, vocês precisam entender do que se trata. Jamais podemos cair na primeira resposta. Essa portaria, eu tenho que cumprir portaria. Mas essa portaria tem validade? Não, ela foi colocada em votação na Assembleia. A Assembleia, ela é soberana? Até que ponto que a Assembleia é soberana? Vocês entendem? Então, a gente precisa se informar melhor. A gente precisa entender melhor e as pessoas precisam me convencer de que realmente está no caminho certo. Argumentos vazios, juridiquês, não adianta. A gente precisa entender como que funciona isso. Eu quero saber o seguinte: traga o assunto para discussão de base jurídica, acabou o problema. Infringe, nulo de direito. Não precisa nem chamar a Assembleia. Se infringe a base jurídica, chama o jurídico, faz o comunicado oficial e passa a régua. Ponto final. Não tem nem como chamar a Assembleia para anular uma portaria dessa aqui, pessoal. Não dá. Porque se a Assembleia aprovar que sim, ela tem validade, não tem. Entretanto, a gente precisa ir atrás dessas informações, tá bom? Esse foi o meu parecer sobre isso, tá? Agora vamos falar sobre a questão da afronta da decisão liminar judicial. Eu tô falando ainda do Dunas, mas olha pra vocês verem tanto que é irônico, tá? A administração do Dunas, junto com o jurídico atual do Dunas, entraram com uma ação contra o Espaço Tropicale, que faz parte do mesmo condomínio, olha que irônico, justamente sobre uma imposição de regras que atrapalhou a eleição de 2024. É o que eu vou falar no próximo assunto. Olha para vocês verem o que aconteceu. Agora eu tenho a mesma administração, o mesmo jurídico, criando regras similares. Só que a resposta do juiz na liminar do espaço foi bem clara. Se vocês criam tal restrições,
ela é simplesmente antidemocrática, ela é discriminatória e abusiva, ok? Eu tenho um presidente da República que mal sabe ler. Vocês entendem o absurdo disso? Eu tenho para me candidatar a vereador, a deputado, para me candidatar à presidência, eu não preciso de apresentar isso. Entende? O grau, olha só, as pessoas estão achando o direito. Eu tenho um assunto que aconteceu comigo no meu segmento, em que vários deputados se juntaram lá, deputados federais, tentaram implementar junto ao governo uma situação em que quando chegou na CCJ, ou na Câmara Mista lá, foi esvaziado, porque tirou tudo que infligia a base jurídica. Eu tenho um grupo de deputados junto com o governo que tentou infligir a base jurídica. 15 pessoas do meu condomínio se acha mais o próprio governo e os deputados que podem legislar. Vocês entenderam a gravidade de base jurídica? Quando chegou o assunto lá na Câmara, a CCJ esvaziou, falou, isso aqui não vai, isso aqui não vai, isso aqui não vai, porque inflige base jurídica. Isso aqui vai. Dos 10 assuntos que eram do nosso setor de energias, foi apenas 2. Então vocês entendem aonde vai a questão da autonomia? Então eu queria já fazer um apelo aos nossos juristas do condomínio que, por favor, quando for participar de uma assembleia, procure saber se por acaso aquele assunto não está trazendo fragilidade jurídica. Porque senão aqui nesse condomínio, a partir de agora, vai virar um eterno processo. É processo para lá, processo para cá, porque a gente não vai concordar com esse tipo de situação. Simples assim. Se me convencer que está dentro da base jurídica, se o Código Civil Brasileiro trata, a Convenção complementa, o regime interno trata apenas o que é de direito de tratar, tá tudo certo, não tem conversa, não tem discussão. Vira que segue, tá bom? Afinal, não vai mudar em nada a minha vida. É bom declarar isso aqui. A eleição do Dunas, o síndico cumprir ou não a liminar ali o espaço Tropicali, a minha vida pessoal não vai mudar em nada. Graças a Deus eu continuo correndo atrás do meu, trabalhando muito para valer, tentando conciliar tempo. Mas o que muda? Qual que é o propósito da comissão de moradores, como presidente de moradores? É tentar trazer informação e mudar culturas aqui dentro desse condomínio. Tá bom? Então eu faço questão de fazer esse desabafo para que vocês entendam de uma vez por todas que é o único intuito da comissão, que é esclarecer e mudar a cultura. A primeira cultura que eu preciso seja mudada é que vocês moradores participem. Sendo condômino ou não, sendo dono do apartamento ou apenas inquilino, vá lá participar, dê sua voz ativa, não deixe que tome a decisão por você. E se você é dono do apartamento e mora fora daqui, cuidado. Se você não velar pelo que é seu, daqui a pouco nossos prédios aqui vai estar que nem aqueles prédios antigos lá do centro de Goiânia. Eu já aluguei sala lá, onde a sala de aluguel era R$ 270, porque a taxa de condomínio era 1.500. Ou seja, quanto mais valoriza a taxa de condomínio, mais a gente perde. Vamos lá então. Então, essa afronta judicial aqui, da liminar, ele acontece o seguinte: cabe salientar que a senhora síndica e o jurídico do condomínio foram partes em processos judiciais anteriores no próprio complexo do Borges Landeiro Tropicali, no qual o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já foi uma discussão de segunda instância, tá? STJ Goiás, confirmou a liminar transitada e julgada justamente por exigências abusivas e irregulares semelhantes, tá? Imposta em assembleia. Vale reiterar, as mesmas práticas, após a decisão definitiva, configura desobediência de ordem judicial, ok? Eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui, que daqui a pouco eu vou ler para vocês a notificação que eu mandei para o Espaço Tropical sobre isso, tá? Então o que a gente pede aqui? A nulidade do edital de convocação, ok? O edital de convocação datado de 17/10, ele é igualmente nulo, uma vez que ele faz remissão expressa à portaria 001/2025, ato cheio de vícios, né? Limita o exercício do direito da participação do voto e insere cláusulas tácita concordância às deliberações, violando o artigo 1354 do Código Civil, que exige manifestação expressa e registrada em ata. Além disso, a ausência da previsão do prazo recursal ou de impugnação de candidatura contraria o princípio da ampla defesa contraditória assegurado pelo artigo, mais uma vez, a Constituição Federal, o artigo 5º da Constituição Federal, aplicável subsidiariamente, quase que não sei essa palavra, né, às relações condominiais. Mais uma
É jurisprudência. 1819.075 barra SP, relator e ministro Marco Aurélio Belize, terceira turma 2020. Qual foi o pedido formal que a Comissão de Moradores fez ao jurídico e à administração? A imediata suspensão da portaria e a revisão do edital de convocação, a republicação do novo edital observando os preceitos do Código Civil e da Convenção Condominial, retratação formal e pública da administração reconhecendo o equívoco, garantindo a igualdade da participação de todos os condôminos.